Ora, bom dia meus amigos, mais uma vez. Vamos falar do que o amigo Zé Luís me pediu, mas eu forcei-me da Rita também a ver o André Ventura a esculachar, como dizem os brasileiros, o Vítor Gonçalves, coitadinho, que é tão bom rapaz. Se os jornalistas têm direito à opinião, não, o André Ventura tem razão, apesar da ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social, diz que os jornalistas podem dar a sua opinião, eu concordo com o André Ventura. Eu acho que o Vítor Gonçalves, ao chamar a atenção que o André Ventura não é credível porque diz aquelas coisas e põe lá as taxas no Parlamento, isto, aquilo e aquilo outro, não é o dever do jornalista emitir opiniões, especialmente num canal de televisão público, pago pelo dinheiro de todos. Eu gosto muito do Vítor Gonçalves, é muito bom rapaz, mas é um choninho e apanha um tubarão. O André Ventura fica atrocidade, coitado. Mas enfim, eu vou falar aqui do que o Zé Luís me enviou e também era capaz. Eu sou capaz também de falar um bocado sobre. Eu não vou pôr aqui o vídeo porque o senhor já viu tudo, portanto a gente já viu isso. Do Vítor Gonçalves a ser atrocidade pelo André Ventura, coitadinho. Estou mais interessado em falar dessas coisas que mais gosto. Que o amigo Zé Luís mandou-me aqui o artigo que diz o seguinte: porque isto tem a ver diretamente com a imigração, que os senhores tanto cavalo de batalha têm, e a direita securitária ganhou 60 deputados em Portugal devido a um único assunto: imigração. Não foi a corrupção, não foi a segurança social, não foi a economia, foi a imigração. A única coisa, hein? Psiquiatras assinam manifesto sobre a decisão que condenou Abdul Bashir a 25 anos de prisão. Um grupo de 32 psiquiatras, enviou um manifesto à Ordem dos Médicos sobre a decisão judicial que considerou imputável o homem que confessou ter matado em 2023 duas mulheres, acho, deselegante, no centro ismaili em Lisboa. O grupo de psiquiatras assume perplexidade e preocupação e considera que o tribunal que condenou Abdul Bashir à pena máxima de prisão, fixada em 25 anos, desconsiderou, mas não pode. Eu pensava que os juízes eram soberanos, eu pensava que era um tribunal de soberania, mas pronto, não pode. Não sei se vocês estão a ver a realidade que existe na saúde mental. Bem, já tinham visto aqui há muito tempo, né? Agora estão a ver que comigo não é caso único, não é? O tribunal condenou Abdul Bashir à pena máxima de prisão, fixada em 25 anos. Desconsiderou o parecer médico legal feito por especialistas em psiquiatria forense e o testemunho de um psiquiatra em sede de julgamento que identificaram um diagnóstico de esquizofrenia, que é a área clássica da psiquiatria, não é? Como dizia Georges Sand, que era a mulher do Chopin, a doença sagrada da psiquiatria. Psiquiatra. Além da perícia pedida a psiquiatras forenses, o tribunal solicitou também uma avaliação a um psicólogo forense e concluiu, de acordo com o acórdão a que a Lusa teve acesso, que as perícias realizadas não são unânimes, tendo o psicólogo forense considerado que não viu nada que sustentasse o diagnóstico de esquizofrenia. Este é dos meus. Este é daqueles que gostam da parede nos confrados. Grande, estamos em grande. O manifesto foi enviado para a Ordem dos Médicos esta quarta-feira, no final do dia, e o grupo de psiquiatria que assinou o documento considera que o tribunal ignorou um diagnóstico médico. Os médicos olham para os psicólogos que não são médicos e para os psicanalistas que também não são médicos. Então, mas os senhores não são médicos. Têm mais autoridade para diagnosticar que nós. Ui, isto é uma rivalidade há muitos anos. Ui. A psicanálise costuma ser a mais atacada. A Melanie Klein não era clínica. A Anna Freud não era clínica. Não tinham qualquer formação clínica. Nem na psicologia, nem na psiquiatria. Não eram médicas nem psicólogas, atenção. Nem licenciadas. Tinham umas formaçõezinhas assim um bocadinho... Bem, talvez fosse o equivalente hoje a um bacharelato assim tirado a troca-chamocha.
A Melanie Klein é uma das melhores clínicas de sempre, né? Não tinha formação clínica de base. Imaginem se ela efetuasse uma perícia para o Ministério Público lá do sítio. Como é que os psiquiatras não a comiam viva? Naquele tempo as coisas não eram bem assim. Naquele tempo nem havia disso, naquele tempo. Agora é que está tudo muito formalizado, as regras são muito específicas e tal. Mesmo assim, como sabem, é muito pantanoso, como eu vos tenho explicado muitas vezes. O tribunal ignorou um diagnóstico médico, apoiou-se num parecer de psicólogo forense que não pode fazer diagnósticos médicos. Bom, não sei se eu estou aqui a associar quem acompanha o meu canal há muito tempo. Vejam bem o que os médicos psiquiatras disseram acerca deste psicólogo forense, legitimado para fazer perícias do Ministério Público. Vejam bem o que é dito sobre o homem. Ignorou um diagnóstico médico, apoiou-se num parecer de psicólogo forense que não pode fazer diagnósticos médicos, nem os contestar, e que, portanto, extravasou a sua competência. Faz-vos lembrar alguma coisa? Faz-vos lembrar alguma coisa? Pronto. É só para os senhores verem como é que não é a obsessão entre as áreas de saber umas com as outras. Seja em termos formais ou seja em termos informais, estão sempre a dizer que os outros não têm competência, que os outros não estão certificados, que os outros não estão legitimados. Então o homem, coitado, estava, obviamente, certificado para, do ponto de vista formal, assinar uma perícia e não estava certificado. Eu, quando vos mostrar aqui a diferença entre perícia médico-legal, que é a perícia psiquiátrica, a perícia sobre a personalidade e a perícia sobre o estado psíquico do arguido, vou-vos mostrar porque é que só os médicos psiquiatras podem fazer a perícia médico-legal, obviamente, mas as outras perícias podem ser efetuadas por clínicos que não são médicos. Não sei se vocês estão a ver aqui semelhanças sibilinas com quem sabem, não é? Quem tem acompanhado aqui o meu canal. Não é competente o homem, foi nomeado pelo tribunal, mas não é competente porque não é médico. Falta-lhe um papel X. Pronto. Isto em termos formais. Agora veja bem em termos informais, quando a gente ajuda ao Ministério Público ou à Judicatura, veja bem como não somos comidos vivos pelos colegas. Se em termos formais, este coitado deste psicólogo, completamente legitimado para fazer uma perícia, está a levar a tarefa que não está a levar, agora veja bem em termos informais, quando nós ajudamos os procuradores e os seus juízes, e até os sociólogos fazem o mesmo, do ponto de vista informal, em conservação pura, porque esses não são mesmo clínicos, nunca, vejam bem a tarefa que não é entre colegas uns com os outros. Aliás, os psicólogos não são colegas dos psiquiatras, nem os psiquiatras são colegas dos psicanalistas. São áreas diferentes, não é? Mas o médico psiquiatra sempre teve uma grande arrogância para com o psicólogo, menos que o psicanalista, porque a maior parte dos psicanalistas até os anos 90 eram todos psiquiatras, como é evidente. Há uma grande rivalidade entre as três áreas do saber clássicas. Além disso, é referido, bom, vejam bem, continuando. Além disso, é referido que a perícia médico-legal psiquiátrica tem primazia técnica e legal em relação à avaliação da inimputabilidade. Bom, nós vamos analisar muito isso no Código Penal e no Código de Processo Penal. As perícias estão no Código de Processo Penal. Vamos analisar muito isso quando analisamos o Código de Processo Penal do professor Pinal Albuquerque. E realmente isto aqui da primazia técnica ser da perícia médico-legal psiquiátrica é um assunto muito pantanoso, entendem? Estes psiquiatras sublinham, os juristas têm uma posição, os clínicos têm outra, como sempre. Quem decide é o juiz. Estes psiquiatras sublinham que o direito à saúde é constitucional e que negar esse direito num contexto onde a esquizofrenia foi diagnosticada e documentada significa abdicar do princípio da dignidade da pessoa humana. Sabemos disso, sim, senhor. Os subscritores do documento fazem apelo a uma urgente reflexão pública sobre os riscos de uma justiça desinformada. Ai, Jesus! O que eu vos tenho aqui dito acerca da doutrina e da dogmática na jurisprudência alemã, anglo-americana, francesa, espanhola, italiana e portuguesa. Mas os doutores psiquiatras, que são médicos psiquiatras, obviamente, dizem que a justiça é desinformada e impermeável à ciência. Ou seja, eu, o professor Pinto Albuquerque, a jurisprudência italiana, o professor Figueiredo Dias, o professor Corrado Neves, a professora Maria João Tunes, percebemos muito disto aí na imputabilidade, somos todos uns totós.
Ou seja, até há uns doutoramentos que são feitos na coisa, vejam bem, mas a justiça está desenformada e impermeável à ciência. Pronto. Isto sublinham que as perícias psiquiátricas não servem para atenuar as penas, mas sim para garantir tratamento e que a responsabilidade penal se aplica apenas quando é possível exigir responsabilidade pessoal. Pronto, a capacidade de entender e de querer da jurisprudência italiana, o livre-arbítrio e a consciência da ilicitude da jurisprudência italiana, que tanta dor de cabeça deu à Suprema Corte de Cassação em 2005, quando fixaram a jurisprudência obrigatória, que nós temos um sistema monista, que é só imputabilidade ou inimputabilidade, não há um sistema cumulativo, o nosso artigo 20 do Código Penal não permite isso, estamos de acordo. A pessoa Figueiredo Dias tem essa tese, a pessoa Beijo Antunes discorda. O parágrafo 20 do Código Penal alemão, em conjugação com o parágrafo 21 do Código Penal alemão, permitem medida de segurança e pena privativa de liberdade conjuntamente, tal como o artigo 8 e 9 do Código Penal espanhol também permite medida de segurança e pena privativa de liberdade cumulativamente. Estes senhores, que não têm conhecimento jurídico nenhum, claramente, dizem que a responsabilidade penal se aplica apenas quando é possível exigir responsabilidade pessoal. Ao seu doutor médico psiquiatra, que são quantos? 32. Os senhores fizeram alguma cadeira de direito penal? Não. Tem algum doutoramento, algum mestrado, alguma licenciatura em direito? Não. Tem a parte curricular no doutoramento ao menos feita, para saberem umas coisas valentes, tem uma tese escrita, uma coisa qualquer desse género, uma dissertação. Estão a falar do direito penal cá com uma autoridade. Para quem é médico, falar assim do direito penal é arriscado. Os senhores estão a ver os juristas a falarem assim de anatomia, ou de embriologia, ou de bioquímica. Acho um bocadinho falta de humildade da parte dos médicos psiquiatras que assinaram este documento. Eu gosto tanto deles, mas mesmo assim é que cada um. O Ministério Público tinha definido que Abdul Bashir, de 30 anos, já perceberam porque é que o pessoal do direito gosta de mim, não é? Porque a classe médica é muito visto. Eu gosto muito dos médicos psiquiatras, mas realmente têm umas caganças com estas coisas por serem psiquiatras, por serem médicos. É aquela coisa do médico, do juiz e do padre na aldeia. São uns provincianos de todo tamanho, pensam que ainda estão no século XIX. Os portugueses, claro. Os portugueses e dos países provincianos que estão no cu de Judas, estão no fim do mundo e acham que percebem alguma coisa desta merda, mas enfim. O Ministério Público tinha definido que o Abdul Bashir, 30 anos, é inimputável e pedido que este fosse internado e não preso por um mínimo de 3 anos. No entanto, o Tribunal decidiu que o homem atuou deliberadamente e recusou a inimputabilidade. Pois sim, doutores, é o juiz que decide, não são vossas excelências. O arguido não tinha qualquer doença que no momento da prática dos fatos lhe condicionasse a sua vontade ou que o fizesse não perceber o que era certo ou errado, e por isso mesmo o Tribunal entendeu que era imputável, disse o Presidente do Coletivo de Juízes durante a leitura do acórdão. Com toda a razão. O crime remonta a 28 de março de 2023 e as vítimas foram 2 mulheres de 24 e 59 anos que trabalhavam no Serviço de Apoio aos Refugiados do Centro Ismaili. No total, o cidadão afegão foi considerado culpado de 7 dos 11 crimes de que estava acusado, 2 de homicídio gravado, 3 de homicídio na forma tentada, 1 de resistência e coação sobre o funcionário e outro de detenção de arma proibida. Eu vou ser sincero, o José Luís é o maior. Eu não conheço o caso, nunca na vida vou discordar num juiz de direito. Há esses grandes, eles é que decidem e acabou. A jurisprudência italiana tem trabalhado muito esta questão da inimputabilidade, como eu vos tenho falado. Ninguém sabe muito bem como é que isto funciona. Nós andamos aqui um bocadinho a navegar à bolina e acho bastante deselegante, profundamente desrespeitador e estúpido que médicos psiquiatras fizeram que o professor Eduardo Correia não fez no Código Penal. Nunca tomou posição sobre questões médicas. Diz isso numa das atas, como já vos referi várias vezes, numa das atas, o completo despropósito do direito penal e tomar posição numa questão médica. O professor Eduardo Correia diz claramente isso acerca do artigo 20 do Código Penal. Quando foi aquela polémica no direito penal alemão, quando a redação do Código Penal alemão, em 75, final, mas estava a ser elaborado antes. O nosso Código Penal é de 82, a redação final, e o Código Penal alemão é de 75. A redação final, quando o professor
o Eduardo Correia estava a elaborar um projeto em 63 a parte geral e em 66 a parte especial, os alemães estavam a fazer o mesmo. E aquela polémica toda entre o Schneider, o Kurt Schneider, o psiquiatra, e os penalistas, o que é inimputável, o que é imputável, o que é, como ele disse, levantou-se a cerada discussão acerca das psicopatias. Uns consideram-as doenças de transição, outros não as consideram doença alguma. O professor Schneider não considerava a psicopatia uma patologia mental, enquanto que o Buch e o Kretschmann, que eram os discípulos dele, e também, de certa forma, rivais, consideravam as psicopatias patologia mental. E então o professor Eduardo Correia diz, mas se nem os médicos se entendem uns com os outros, se nem os psiquiatras se entendem uns com os outros, o direito penal vai tomar o partido se a psicopatia é ou não patologia mental. Não nos vamos meter nisso, diz ele numa das atas, o completo despropósito que cabe ao direito penal interferir em questões médicas. Os psiquiatras aqui fizeram exatamente isso. O completo despropósito, como médico psiquiatra, se eu podia fazer isso, eu não fazia. Mesmo com os meus conhecimentos de direito, eu não era capaz de falar assim com um juiz ou com o Ministério Público. Não era capaz. E olhem-se, eu percebo disto, né? E como eles me põem nas palminhas, como sabem. Não era capaz, o juiz é soberano, isto revela uma falta de conhecimento jurídico infinito. Os tribunais é um órgão de soberania, tal como o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. O Primeiro-Ministro decide, está decidido. O Sr. Presidente da República decide, está decidido. A Assembleia da República, o legislador decide, está decidido. Acabou. E obviamente os tribunais, os juízes são soberanos. Uma falta de respeito. E vejam bem, a tarefa infinita é que terá um coitado do psicólogo forense que fez o trabalho dele. Não é competente, não tem credenciação. Não sei se já, não é que os senhores já ouviram isto, né? São uns ressabiados. Isto em termos formais. O homem tinha total estimação para assinar o papelucho. Acham que o tribunal não ia aceitar uma perícia de um perito não qualificado? Então são eles que fazem a lei. São eles que aplicam a lei. Desculpa. Então se o homem não estava qualificado, como é que podia assinar a perícia? Não podia. Tinha que ser de ponto de vista informal, assessorar ou coadjuvar um colega, ou o próprio Ministério Público do ponto de vista informal. Mas quem assinar a perícia tem que estar legitimado pelo tribunal, como é evidente. Eles têm uma lista, aliás. Não tem credenciação para assinar a perícia. Mas como não era médico, toma lá que já almoçaste, estes médicos ficaram a ferver. Onde é que nós já vimos isto, para quem acompanha o canal, não é? Onde é que nós já vimos isto, não é? Onde é que nós já vimos isto? As rivalidades imensas, invejas imensas entre as áreas da saúde mental. Essa que é essa. Não sei se os senhores estão a ver. Quem vem para as redes sociais a mostrar aos senhores mais ou menos como é que isto funciona. Estes eram 32. Vejam bem. Estes eram 32, não é? Vejam bem os ódios que os senhores não... O ninho de víboras que não estão a mexer, porque este pessoal é obcecado por completo, completamente fanático com a área deles, com a formalidade deles. Não, só o médico é que pode decidir, só o médico é que pode fazer, só a ordem X é que pode fazer. É? Bom, tá bem, tu é que sabes, filho. A tua legislação é a única no mundo. Os italianos, os alemães, os portugueses, os espanhóis são todos uns filhos de uma grande égua. Só tu é que sabes no cu de Judas. Pronto, filho, tu é que sabes, acabou. Vocês estão a ver, comportam exatamente como os psiquiatras. Não pode. Não pode. O tribunal diz que pode e não pode. Tem que ser formal. Então está lá, está assinado. É informal não conta. Então como é que o sociólogo ajuda? Como é que o sociólogo participa? O conselheiro Lourenço Martins disse 4 áreas para fazer a perícia. Psicologia, psicanálise, psiquiatria e sociologia. O sociólogo não é clínico, como é que vai assinar uma perícia? Nem formal, nem informal. Nem formal, nem formalidade nenhuma. É completamente informal. Não percebem, nem querem perceber, nem nunca vão perceber. Porquê? Não percebem nada desta merda. Tem que se perceber de direito e tem que se perceber, obviamente, de registro clínico. Na vossa área. Na minha área, desta parte da psicanálise, não somos completamente analfabetos. Acho eu, mas se calhar somos analfabetos. Se calhar somos. Pronto, este pessoal é que sabe tudo. Não sei se eu estou a ver, nem a propósito, o Zé Luís. Eu estou a chegar às perícias aqui na tese de doutoramento, vou para a tese de doutoramento e não sei se vocês estão a ver, isto do esclarecimento, isto tem muito mais por trás do que os senhores pensam.
há muito ódio, muita rivalidade entre as próprias áreas do saber. A saúde mental é uma camada de malucos. Nós, na psicanálise, somos obrigados a fazer psicanálise e há um grande crivo da parte da estrutura mental do futuro psicanalista. Epá, este tipo tem ou não tem a cabeça no lugar? Se não tem a cabeça no lugar, vão vender pilhas para o metro. Mas só na psicanálise é que é obrigado, os clínicos são obrigados a fazer um autoconhecimento muito prolongado e os supervisores, não são supervisores, os psicanalistas, mas que supervisionam de certa forma a vossa dinâmica interna, do ponto de vista profissional no futuro, decidem ou não se os senhores têm capacidade para serem psicanalistas, tanto do ponto de vista emocional como depois do ponto de vista conceptual, porque a psicanálise didática é a primeira fase. Os psiquiatras e os psicólogos que não são psicanalistas não fazem isso. Ninguém sabe se aquela gente é maluca ou não. Obviamente não são malucos, não é? Têm cabeça para tirar um curso, têm cabeça para fazer uma profissão, têm cabeça para funcionar, mas ninguém sabe os segredos da alcova verdadeiramente. Na psicanálise nós conhecemos todos muito uns aos outros e sabemos os segredos da alcova uns dos outros, por isso é que também somos todos unidos. Na psicologia e na psiquiatria o que vocês veem é uma rivalidade tremenda entre eles e connosco. A psicanálise, como foi dominante e rainha no século XX, era mais atacada no século XX. Agora, no século XXI, como a psicologia clínica e forense tem muita força, e bem, são muito competentes, os psiquiatras, como os senhores podem ver aqui, ui, Jesus, Nossa Senhora. Mas, se não é formal, não existe. Se é formal, não é suficientemente formal porque não é médico. O que é que faz lembrar, não é? O que é que faz lembrar, não é? Pois, não sei se vocês estão a ver este pessoal do costume, como eu costumo nos chamar, pessoal do costume. Tínhamos ficado na nota do professor Roxin, em que o professor Eduardo Correia dizia que nos casos em que não se possa concluir, nem vou falar mais sobre isso, porque eu não concordo que os gestores médico-psiquiatras em questão tenham a pretensão de dizer o direito, como dizia a pessoa Teresa Beleza. Quem diz o direito é o juiz. Está errado. Recurso. Acabou. Coloca um recurso e o Tribunal da Relação, assim, decidirá em conformidade. Vos garanto que conhecem a jurisprudência italiana tão bem como eu ou melhor. Vos garanto. Eu sou iluminado. Fui eu que descobri a pólvora. Os senhores acham mesmo que os juízes de direito não sabem a jurisprudência italiana? Nestes casos, como é evidente, todos eles estudam direito penal comparado. Por amor de Deus. Preciso de uma paciência, mas depois vêm para as redes sociais, isto que é isso? Eu é que sei, eu é que faço, tu não sabes nada, mas competente, assim. Ao fim, está bem, ou tu é que sabes, ou tu é que fazes, está bem, pronto, ok. Fazem estas figuras tristíssimas na praça pública. Então vão dizer a um juiz de direito que está errado, então, mas ele é que decide. A polícia não era competente, então realmente já foi nomeado pelo tribunal. Porque não é da tua área. Porque não é da tua área é que está mal. Agora é que eu percebi, peço imensa desculpa. Porque não é da tua área. Tem que ser da tua área para a gente, para estar certo, seja formal ou informal, tem que ser da tua área. Pronto, já percebi. Agora é que eu percebi. Não sei se estou a ver estes e aquela legislação. Se não é feito da maneira daquela legislação, daquela área, está tudo errado. Ou seja, só há um país no mundo que sabe fazer as coisas, só há uma área no mundo que sabe fazer as coisas, os outros todos estão todos errados. Não sei se estou a ver. É isto que os senhores veem nas realidades das áreas e dos galões, e obviamente que depois com muita cabecinha completamente escavacada, porque este pessoal não é por acaso que comete crimes contra os senhores, não é? Não deviam estar a dar bitites sobre os clínicos e sobre os juristas, deviam estar na cadeia, como é evidente. Quem comete crimes contra os senhores neste contexto, obviamente, não tem, nenhuma estrutura intelectual, nem moral, nem jurídica. São criminosos, como tal, só têm que bater com os cruzados na cela. Estes que psiquiatras não chegam a esse patamar, como é evidente, não sei se algum vai para as redes sociais fazer barbaridades destas, não me surpreenderia, não é? Com este tipo de discurso contra um juiz de direito. Enfim. Porém, reconhece Eduardo Correia que nos casos em que não se possa concluir pela perigosidade de imputável diminuído, deve ser reconhecida a diminuição da culpa e a atenuação da pena, quer devido a razões de prevenção especial, já citei o professor Roxin, quer de acordo com a concepção de culpa na formação da personalidade, uma vez que a anomalia de que o agente é portador restringiu a sua liberdade. No entanto,
O autor restringe o domínio das psicopatias, isto é o professor Eduardo Correia, o domínio das psicopatias que podem ser consideradas por efeito desta atenuação aos depressivos e aos esténicos, uma vez que estes psicopáticos sofrem de tal maneira a ação da pena que toda a prevenção se realiza considerando a culpa referida ao facto. Já no caso dos psicopatas fanáticos e ostentativos, personalidade correta, uma figura, o rigor, fanáticos, são completamente fanáticos. Oh, o seu professor, como o senhor estava completamente certo em 68. É exatamente o que a gente vê aqui nas redes sociais, são psicopatas fanáticos. Eles é que sabem, eles é que podem fazer as coisas todas, eles é que sabem fazer as coisas, mas ninguém sabe. Nós somos todos uns doutores, no direito penal, na psicanálise, somos todos uns doutores. Os psicopatas fanáticos e ostentativos, o rigor da pena tem de ser mais forte, claro. Não se devendo atenuar a pena em função de tais psicopatias. Certíssimo, Sr. Professor Eduardo Correia, com a colaboração de Figueiredo Dias, Direito Criminal, volume 1968, o professor Figueiredo Dias publicou a tese de doutoramento dele no ano a seguir, Problema da consciência de licitude em Direito Penal. 1996, páginas 361, 362. Acrescento eu com as minhas ferroadas habituais, no que concerne a esta linha de pensamento. Em relação à psicopatia, a qual intitulamos de si maligno, como não deixamos de sublinhar, mais uma vez, como não deixamos novamente de sublinhar, a nossa perspectiva diverge da do autor, já que, como já demonstramos, quer teoricamente, quer empiricamente. A minha tese de doutoramento em psicanálise demonstrou empiricamente o estatuto clínico da psicanálise, da psicopatia. A minha tese de doutoramento em filosofia mostrou o estatuto moral, se quiserem, filosófico da psicopatia, ou seja, do ponto de vista ontológico, não é um ser humano no pleno sentido do termo, ontologicamente falando. Falta-lhe uma capacidade vital ao ser humano psicopático, que é a empatia, ou seja, o que é o self, o que é o si maligno, nós não sabemos muito bem, mas que lhe falta uma coisa fundamental para se definir como ser humano, falta. Ou seja, o que eu disse na minha tese de doutoramento em filosofia foi não o que é o self, o que é o si, mas sim os limites do que é o si. Para lá dos limites do si, que já se coloca a psicopatia. O si de Ricard e do professor Damasio. Daí eu chamar si maligno, a semântica do mal, como dizia o Ricard. Mas nós andamos 20 anos a estudar isto, não percebemos nada disto, são estes psiquiatras que ficaram muito ofendidos porque o psicólogo não é médico, fizeram o que fizeram. É para os seus verem. Mencionamos somente que esta confusão conceptual na tese altamente em direito penal. O que eu estou a demonstrar aqui é como é que os juízes decidem em casos de psicopatia e o que é que a doutrina e a dogmática têm como solução, inclusive eu próprio. Doutores, 32 médicos psiquiatras, eu posso enviar para os senhores, por e-mail, a minha tesezinha, com muitas limitações, se são capazes de perceber o que é que a jurisprudência, o que é que a clínica e o que é que a clínica psicanalítica fundamentalmente, o que é que a jurisprudência, a dogmática e a doutrina no direito têm em termos de solução para os psicopatas e para a saúde mental e para a imortalidade em geral, e também o registro clínico puro da aplicação do direito na clínica e vice-versa. 32, não há problema, eu ponho CC, posso lá pôr 32 e-mails, doutores médicos psiquiatras, que afinal, que tanta cagança. Mencionamos somente que esta confusão conceptual, apesar da já aflorada anteriormente, determinou sobremaneira esta nossa reflexão jurisprudencial, tentando avançar na sua clarificação através desta substantivamente mais longa, mas vital metacrítica da razão fenomenológica e psicanalítica da dogmática do direito penal. Os seus doutores, professores catedráticos, não gostavam desta parte. É demasiado clínico para eles. E depois os juízes não têm a doutrina e são acusados de não terem aporre clínico. Quer dizer, aqui os camelos vão para os doutoramentos para dar um aporre clínico aos juízes, que aliás foi-me pedido num tribunal de Inglaterra, como sabem, por um juiz, para eu fazer isso. Vocês dos doutoramentos, né, vão lá para mim, é que têm de dar essa informação. Ou seja, os juízes não percebem o registro clínico.
quando nós fazemos o registro clínico de doutoramentos. Os conselhos científicos das faculdades não gostam do registro clínico do doutoramento. Pronto, está bem. O que me foi pedido para tirar da tese de doutoramento em direito penal não foi a fenomenologia, foi a psicanálise. Foi-me pedido para tirar o registro clínico da tese de doutoramento em direito penal. E eu tirei. Mas depois vêm 32 psiquiatras dizer que os juízes não têm conhecimento clínico. Então, se as faculdades de Direito não permitem conhecimento clínico numa tese de doutoramento em Direito, como é que os homens vão ter? Também é um ciclo vicioso. Estão a perceber porque é que o meu ego é bastante considerável. Eu estou a tentar fazer pontos há 20 anos entre as várias áreas do saber, até entre a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, por mais incrível que pareça. Eu não sou tão rival como o que parece. Muito pelo contrário, eles são rivais é comigo, porque a psicanálise foi soberana no século XX e o Freud continua a ser um deus sagrado na maior parte do mundo civilizado. Os filhos vão à Suíça, vão aos Estados Unidos, vão à França, vão à Inglaterra. Quem é que é o deus vivo da saúde mental? Sigmund Freud, como é evidente, não é cá o Pinel que fundou a psiquiatria ou o Wundt que fundou a psicologia. Pá, pelo amor de Deus, não é? Mas, continuando, a fim de igualmente avançar na substantivamente mais longa, mas vital metacrítica da razão fenomenológica, psicanalítica, não dogmática do direito penal, a fim de igualmente avançar na substancialização material do juízo de culpa jurídico-penal do agente como si, nomeadamente da delimitação topológica do si maligno. O que é o si maligno? A topologia do Lacan foi quem me ajudou a demonstrar os limites do si e proeminência do si maligno. A terminologia é do professor Damasio, o maior neurologista português, seguramente, e um dos maiores mundiais. O Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Estado de Nova de Lisboa, não permitiu o professor Damasio como orientador, porque era neurologista. Um médico não pode perceber de filosofia. Os homens da filosofia detestavam, ou detestam, até o Conatos me confirmou isso, eu vi isso no projeto de tese, as visões do professor Damasio sobre o Descartes, Spinoza e Companhia Limitada. O erro de Descartes, o encontro de Spinoza para os filósofos profissionais, doutorados em filosofia, que tratam desta coisa. O professor Damasio é um médico. Estão a ver a rivalidade que existe? Não é só estes psiquiatras com o juiz de direito, coitado, o coletivo de juízes. É os próprios filósofos em Portugal, com o professor Damasio, que é uma sumidade. É os próprios que proibiram o professor Damasio como orientador, e ele tinha aceitado. E no meu caso, também proibiram o registro clínico psicanalítico numa tese de doutoramento em Direito. Proíbem, não querem. As outras áreas dizem que são transdisciplinares. São transdisciplinares a outra que os pariu. Não são nada. Eles são muito de castelinho. São como os maluquinhos das redes sociais, às vezes, para mais que me custe dizer. Só a maneira deles é que está certa. Só a maneira deles é que está certa. O país deles, a legislação deles, a cultura deles, a dinâmica jurídica deles é que está certa. Mais ninguém. O direito penal comparado não pode existir. A psicanálise comparada não pode existir. A filosofia comparada não pode existir. O professor Iacheca devia ir plantar bananas para a Madeira. Eu não digo isto há muito tempo. Ou seja, é no cruzamento das várias áreas que está o futuro. É no cruzamento transdisciplinar das várias áreas, nós entendemos, é a falar uns com os outros. Não, são nhurros até à medula. Pronto, estou aqui eu a fazer um videozinho com 500 visualizações para os senhores perceberem disto, enquanto que os conselhos científicos das faculdades é que deviam perceber disto. Enfim, se calhar é capaz de ser verdade que as mentes mais ilustradas nunca são compreendidas no seu tempo. Se calhar sou capaz de ficar na história à conta disso. Epá, nunca pensei, mas se calhar é verdade. Não é? Nomeadamente na delimitação topológica do si maligno, a qual, num contexto de responsabilização do homem pelo mal praticado, terá que ser aferida em sede processual penal, como aqui ilustramos. E depois coloco as notas que já falei disto. Nota 12, 200, 214, 219, 2224, 237, 272, 294, 312, 321, 335, 363 e 343. Eu farto-me de insistir nesta técnica de falarmos uns com os outros. Não querem. São nhurros até a medula. E depois acaba-se nisto. Como bem alerta Maria João Tunes, a possibilidade de agravação da pena, por força da imputabilidade diminuída, é também configurada no quadro da concessão de culpa de Figueiredo Dias, desde que as características da personalidade que se atualizam no fato ilícito típico sejam especialmente desvaliosas e censuráveis. Ora, atendendo que matou duas senhoras, se não é desvalioso e censurável, vou ali já vem, não é?
O internamento de Maria João Tunes, o internamento de imputáveis em estabelecimentos destinados a inimputáveis, artigos 103, 104 e 105 do Código Penal de 1982, em Boletim da Faculdade de Direito, Estúdia Jurídica 1993, página 33, nota 6.4. E os vídeos seguintes, as pessoas vão adorar, vou para o Foucault, vou para o professor Pinto Albuquerque, não vou aqui, as pessoas vão adorar a navegação. Eu, sinceramente, isto quando for publicado vai ser gira, porque é um material aos conceitos científicos. Estou farto de pensar se não levo isto para o outro lado, porque eu gosto muito desta versão da tese, pá. Gosto muito mais do que fiz agora em inglês. Esta é muito mais bem conseguida. Estes psiquiatras, se lessem a minha tese, engasgavam-se todos. Se calhar. E os homens sabem muito daquilo, são psiquiatras, como é evidente, muito mais do que eu. Só que não é a questão da psiquiatria, é da saúde mental. Não é só o médico psiquiatra que sabe destas coisas, sabem muito, são os melhores de nós. Eu continuo a achar que o psiquiatra é o melhor clínico. Mas reconheço que com este tipo de saúde mental, mas com este registro completamente dogmático, perdem muito do estatuto de Kant se tiveram. E tinham. Para concluir a parte da tese, porque senão nunca mais sai daqui. Assim, contrariamente ao pensamento de Eduardo Correia e ao que se julga de forma correta para Figueiredo Dias, a agravação da culpa do imputável diminuído, vejam bem, é isto aos doutores psiquiatras, 32, espartanos. A agravação da culpa, diz o professor Figueiredo Dias, o pai do Código Penal, seus doutores psiquiatras. A agravação da culpa do imputável diminuído não se fundamenta na sua maior perigosidade, mas antes no caráter desvalioso da sua oportunidade, seus doutores médicos psiquiátricos, coitadinhos dos crocodilos. Na verdade, palavras do professor Figueiredo Dias, na verdade, a perigosidade do agente não pode relevar para a formação do juízo ético-jurídico da culpa. Doutores médicos psiquiatras, uma vez que não tem relevo ético, é uma característica meramente natural, diz o pai do Código Penal, em Liberdade de Culpa e Direito Penal, terceira edição, 1995, página 199. Por isso, para concluir, e efetivamente a consideração de que a imputabilidade diminuída do agente o torna perigoso, quer para si, quer para a comunidade, não implica que a sua culpa, senhores doutores psiquiatras, 32, estes 32 deste artigo, não são os psiquiatras todos, que eu gosto tanto deles e tenho tanto amigo psiquiatra, Nossa Senhora, não implica que a sua culpa seja maior ou que a pena a aplicar seja agravada, mas antes que o mesmo seja declarado inimputável nos termos do artigo 20, número 2 ou número 3 do Código Penal, se verificados os pressupostos aí legalmente plasmados. E vamos ficar no artigo 20 do Código Penal, na nota. Não vou dizer mais nada, ficamos na nota do artigo 20 do Código Penal, inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Esta é a nota, vou só acabar a frase, mas ficamos na nota, ou que seja determinado o cumprimento de pena em estabelecimento destinado a inimputáveis de acordo com o artigo 104, número 1 do CP. Temos um regime monista, ou é pena privativa de liberdade, ou é medida de segurança. Artigo 104, número 1 do Código Penal, que é anomalia psíquica anterior. Artigo 104 do Código Penal, anomalia psíquica anterior. Artigo 20 do Código Penal, inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Os doutores médicos psiquiatras só parecem perceber o artigo 20 do Código Penal, ou seja, inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, mas não parecem perceber o artigo 104 do Código Penal, que é a anomalia psíquica anterior. Ficamos aqui na nota do artigo 20, senão nunca mais saio daqui. Fica o vídeo muito longo. E eu quero dar um bocadinho de Pinto de Albuquerque, uma coisinha nada. Tínhamos ficado. Zé Luís, isto é muito gira, mas tem que ter muita paciência, porque eu estou muito virado ainda com o que me fizeram aqui. E eu, como se vê, as realidades,
imensas que existem entre... E as pessoas destroem-se umas às outras depois de cegos parvos, não é? Diz tudo acerca de... Então, se forem de geografias diferentes... Oi, Jesus! Bom, então aí é mesmo o lugar do Linneu. A lei número... Estamos na página 20 do Código Penal anotado do professor Albuquerque. Esta foi a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a primeira versão em português. A lei número... agora a página 20 do Código Penal anotado do professor Pedro Albuquerque. Só 5 minutinhos para não ficar longo. A lei número 37 de 2015, de 5 de maio, que estabelece... Esta é a introdução à terceira edição. A lei número 37 de 2015, de 5 de maio, que estabelece os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da identificação criminal, transpondo para a ordem jurídica interna a decisão quadro de 2009-315 JAI do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registro criminal entre os Estados-membros. Também é importante para a direita secretária isto, é? Ou seja, a questão do registro criminal dos estrangeiros, neste caso entre a União Europeia, porque o direito é muito melhor do que os senhores pensam. Os senhores estão aí completamente assoberbados com fediveres e youtubers muito pouco qualificados a dizer umas barbaridades na internet e os senhores emprenham pelos ouvidos como o coitado do pai no Almet que foi envenenado pelo ouvido. Pelo tio, para lhe ficar com o reino e com a esposa. E ficou. E o Almet disse, nem um mês passou. Não casou-se com o tio, passado um mês. É bom fazer um trabalho de luto considerável nessas coisas, não é? A lei número 81 de 2015, de 3 de agosto, que aprova a 37ª alteração ao Código Penal, transpondo integralmente as diretivas 2008/99 Comunidade Europeia, naquele tempo dizia-se assim, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de dezembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito penal. Senhores ambientalistas. E 2009/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de outubro de 2009, que altera a diretiva 2005/35/CE relativa à poluição por navios e a introdução de sanção em caso de infrações. A última, a lei número 83 de 2015, de 5 de agosto, que aprova a 38ª alteração ao Código Penal, autonomizando o crime de mutilação genital feminina, muito importante, autonomizando o crime de mutilação genital feminina, criando os crimes ex novo, não existiam, criando os crimes de perseguição e casamento forçado e alterando os crimes de violação. Muito importante para a Comunidade Romani, foi só em 2015. Coação sexual e importunação sexual, em cumprimento do disposto da Convenção de Istambul. Ficamos na 38ª alteração. Ficamos por aqui, vou por aqui. Eu vou ser sincero, eu tenho muitas dificuldades em acompanhar a estupidez do povo, mas estou aqui a fazer o meu papel. Como veem, até médicos psiquiatras falam dos juízes e do direito desta maneira. Gosto muito de psiquiatras, doutores, com o devido respeito. Os doutores são brilhantes clínicos, mas não tiveram nada bem a interferir na decisão de um órgão soberano. Muito obrigado, um abraço.